Hi everyone! Olá pessoal do terceiro ano! Hoje vamos dar início à nossa aula 17.1, ainda trazendo o tema de presente perfeito, só que agora com uma outra pegadinha, uma outra situação, outro contexto. Também vamos focar bastante nos verbos irregulares, que são aqueles que não têm regras. E é isso! Let's go, let's begin! Aula 17.1, ainda no tema de present perfect. Este tempo verbal que, olha... Eita, tempo verbal difícil, mas não impossível de aprender. O present perfect aqui da nossa aula, a gente vai focar, como eu falei para vocês, nos irregulares. Vai ter uma parte que nós vamos falar dos irregulares no particípio passado, o uso da forma verbal, como sempre, afirmativas, negativas, interrogativas, como a gente sempre faz quando se trata de tempo verbal. E o título da aula tem muito a ver com o que nós vamos falar. Have you ever been? Have you ever been? Ou seja, nós vamos falar sobre essa questão de se você já esteve, né, em um certo contexto, e vários contextos que nós vamos apresentar aqui. E as confusing words de hoje são essas que pode trazer uma certa confusão na hora de aplicar, porém na grafia e na pronúncia elas são completamente diferentes, que é a palavra been, e a palavra been e a palavra gone, certo? E como vocês podem ver, tá aqui no nosso título, a palavrinha been. E o que é ela? Cara, ela é nada mais nada é que o nosso verbo to be. É o to be aí, só que o to be no particípio passado. É o diferentão dos verbos, né? Ele sempre tem uma forma diferente no presente, no passado e no particípio passado. Vamos lá? Toda aula tem uma habilidade. A de hoje você vai ler e compreender diferentes gêneros textuais, relacionando seus significados ao âmbito sociocultural, assim como associar vocabulários e expressões gramaticais de um texto em inglês. Uma outra foto geralzona, né? A mesma foto geralzona do que é esse nosso present perfect. E para vocês entenderem, o present perfect, aqui vai ser muito tema da nossa aula, ele não foca no tempo que aconteceu, se foi ontem, anteontem, ele não foca isso. Ele é usado, eu não acredito que eu nem falei isso na primeira aula, né? Que ele é usado para indicar ações influenciadas pelo presente e que foram concluídas recentemente ou que ainda estão em curso, certo? É um tempo verbal que não tem aquela questão como é que eu posso dizer, de uma tradução correta para o português, o tempo verbal que se assemelha no português, ele não tem. Por isso causa essa confusão, entendeu? E hoje, o tema da nossa aula vai ser que eu quero saber se você já esteve em certos locais. E aí? Minha pergunta é, where do you usually go? Where do you usually go? Essa estrutura está no presente simples. Onde você geralmente vai. Where do you usually go? E aí? What places you have or haven't been to? Quais lugares você já esteve ou não esteve? What places? Quais lugares? What's the most interesting place you've been to? Qual lugar mais interessante que você já esteve? E aí? Pensa bem. Você vai usar essa estrutura aqui. I've been to, e o lugar. Então, vamos primeiro conhecer os lugares. Nós estamos falando aqui de a haunted house. O que é isso? Uma casa mal assombrada. Aquela casa que você fala, gente, aí tem algum ghost, algum fantasma, alguma coisa, a casa não é normal. Table Mountain, que é o quê? É uma
montanha chamada Table, e eu acredito que ela fica lá na África. Eita, é longe, né? A jungle, se você já esteve numa floresta. E se você já esteve numa waterfall, que eu acredito que seja tanto jungle quanto waterfall seja mais provável, né? Numa floresta, numa selva ou num waterfall, que é o quê? Isso aqui que vocês estão vendo, preciso traduzir, mas eu vou cachoeira, cachoeira. Engraçado que a palavra water é água e fall é cair, o verbo cair, fall. Então fica água que cai, então é cachoeira. Então olha só, se eu te pergunto desta forma aqui, what places you have or haven't been to? Ou então, what's the most interesting place you've been to? Qual foi o lugar mais interessante que você já foi? E aí você tem 3 formas de responder. The most interesting place I've been to is, ou seja, o lugar mais interessante que eu já estive foi, ou é, né? É o quê? Aí você vai colocar o lugar. I've been to, eu já estive, aí o lugar. Ou I haven't been to, eu não estive. Aqui na questão da negação. Muito bem? E é isso, gente. E aí você vai poder colocar essas suas palavrinhas aí. Por exemplo, eu posso dizer I've been to a jungle. I've been to a jungle. Eu já estive numa selva, numa floresta. I've been to a waterfall. Eu já estive numa cachoeira. Beleza. Vou usar essa estrutura. I haven't been to a haunted house. Não que eu me lembre. I haven't been to Table Mountain. Eu nunca fui para a montanha Table. Nunca. Não estive lá. E aí? Have you ever been to? Have you ever been to? A minha pergunta. Presta atenção nas palavras que estão em vermelho. As palavras que estão em vermelho, meu auxiliar do presente perfeito, porque eu estou falando de você ou vocês. Então aqui eu vou usar o have. A minha estrutura de ever, que significa já, alguma vez na vida. O meu verbo principal, que dessa vez é o been, que é o verbo to be. É o nosso querido to be, que significa ser e estar. A galera fala, só tenho aula de verbo to be. E aí nós temos esse to be desta forma. Ele está assim diferente porque ele está no particípio passado. Então olha como o verbo to be ele é louco, ele é doido. Porque olha só, to be na sua forma natural é assim. Ele nasceu assim, o verbo ser e estar. Sim, está conjugado. Presente, am, is, are. 3 formas no presente. Passado, was, were. 2 formas no passado. Particípio passado, been. Então ele muda para dedéu, né? 3 formas no presente, 2 formas no passado e apenas uma no particípio passado. E no futuro, falando de futuro simples, eu vou usar a palavra be mesmo, somente o be sem a estrutura do to. Só para deixar claro para vocês, opa, little accident here, um acidente aqui, eu fiquei até assustada que caiu. Agora sim, eu acho que aqui é uma haunted place, não? Tá mal assombrado onde eu tô aqui, socorro. Voltando para a aula, vamos lá. Have you ever been to? Temos alguns places, alguns lugares aqui. Eu acredito que esses lugares vocês possam ter visitado. Alguns deles. E aí, have you ever been to a custom party? Você já esteve numa custom party? O que é um custom party? Consegue ver aí? É uma festa de fantasia, uma festa fantasia, que a mocinha tá de palhacinha. Custom party. Have you ever been to a soccer match? Você já esteve num jogo de futebol? Soccer match. Have you ever been to the beach? Você já foi à praia? Inclusive, saudades. Have you ever been to the beach? A praia? E aí?
Caso você já tenha ido ou não para esses locais, já sabe, essas suas respostas vão ser basicamente essas aqui. Se for positive answer, uma resposta positiva, yes, I've been to. I've been to. O que é esse have aqui? Esse have é esse VE que está contraído aqui. Você pode falar tanto I have been to ou apenas I've been to e o nome do local que você vai colocar, certo? Se não negativamente, né, for resposta, negative answer vai ser I've never been to, I've never been to, ou a opção de I haven't been to, I haven't been to, certo? Porque, olha só, você não pode usar o never e o not juntos. Ou você responde I've never been to, ou I haven't been to. Muito bem? E lá em cima, voltando lá para cima, eu vou corrigir aqui, porque você pode falar tanto I've been to, ou I have been to, ou apenas yes, I have, ponto final, sem usar o been to. Esse been to nem sempre precisa colocar. Suas short answers pode ser yes, I have, ou no, I haven't, ou no, I've never, sem falar a estrutura do been to. Muito bem? É isso aí. Espero que não tenha ficado confuso, porque a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Present Perfect. O to be dele, do presente perfeito, do participo passado, o participo passado to be, você já sabe, acabei de falar, falei bastante, é o been. Já sabe que essa palavra é o particípio passado do meu to be. E aí a minha pergunta, você já esteve, você já foi, tanto faz um dos dois? Você tem essa pergunta de você já esteve, você já foi, com essa expressão em inglês, have you ever been? Have you ever been? Have you ever been? Você já esteve? Você já foi? E aí coloca o nome do lugar. Usamos a pergunta have you ever been para saber se alguém em algum momento já esteve, foi, em algum lugar ou está envolvido em uma determinada situação. Muito bem? E aí, olha só, ao darmos uma resposta afirmativa, a gente pode informar a quantidade de vezes que a gente já esteve em um determinado lugar ou situação. Para isso, usamos as frequency words, as palavras de frequência, certo? Aqui eu falei para vocês, não importa quando foi, aqui o que importa é a frequência. Então, nós temos vários exemplos aqui de frequências, todas essas frequências estão em vermelho e vamos ver as traduções delas. A palavra many times significa muitas vezes, many times. Several times, várias vezes. Once, uma vez. Once, uma vez. Twice, duas vezes. Duas vezes. E aí, quando você quer falar de 3, 4, 5, 6 e assim por diante, é só você colocar o número cardinal, ele escrito lá, 3, 4, 5, 6, todos esses números estão escritos em inglês, 3, 4, 5, 6, e a palavra times, com S no final, porque já se trata de plural, a partir de 3, na verdade a partir de 2, né? Já se trata de plural. Beleza? Aí, quando se trata de 2, você pode usar o twice, ao invés de falar 2 times, 2 vezes, usar o to, usa a palavra twice, que tem a ver com dobro, com essa questão de 2 vezes. E once, quando você fala de uma vezinha só uma vez, certo? Então, yes, many times, sim, muitas vezes. Have you ever been to the beach? Yes, many times, sim, muitas vezes. Você nem precisa usar aqui a sua estrutura do presente perfeito.
Yes, I've been to the beach many times. Ou yes, I've been many times. Você tem várias formas de responder. Essa aqui ela é bem simples, só sim e a frequência de vezes. No caso, você não vai responder com não aqui, porque se você está afirmando e vai falar a frequência, é porque você já foi. Então é sim, muitas vezes, sim, várias vezes e assim por diante. Então, vamos falar aqui de situações e lugares que a gente já esteve. Vamos falar primeiro sobre uma situação. Quando ele fala de lugar e situação, a situação pode ser uma situação como essa aqui. Que situação é essa? Olha só, temos aqui coraçãozinho, heart. Nós temos aqui two people kissing, duas pessoas se beijando. E aqui se trata de o quê? Love, se apaixonar, estar apaixonado. Então, estamos falando de duas pessoas, they, eles ou elas. They've been in love several times. They've been in love several times. Eles estiveram apaixonados muitas vezes. Eles estiveram apaixonados muitas vezes. They've been in love several times. Então, temos aqui a estrutura do have, que está contraído com o meu sujeito. Nós temos o verbo principal, que é o verbo been, que é o participo passado do verbo to be. A situação que é in love, que é estar apaixonado, certo? Que você precisa, né, do been in love para dizer estar apaixonado, they've been in love aqui para fazer sentido. Several times é a frequência. Several times é a frequência, que foi o quê? Várias vezes. Muitas vezes. E aí temos a próxima. Have they ever been in love? Ou seja, que a pergunta have they ever been in love? Eles já estiveram apaixonados? Yes. Sim, several times. Várias vezes, diversas vezes. Oh, yes, they've been in love several times. As duas respostas estão corretas. A diferença é que a primeira eu só disse que sim, a frequência, e na segunda eu disse sim, toda a estrutura que tem lá na pergunta, mais a frequência no final. They've been in love several times. Eu só não uso o ever aqui na minha resposta nesse sentido. They've been in love several times. Eles estiveram apaixonados várias vezes, diversas vezes. E a próxima situação, que agora mudou de situação. Você consegue ver aí que se trata de roubo, de furto, né? Na primeira imagem, roubo. Na segunda imagem, se trata de um furto, que é quando você não está percebendo que está sendo roubado, no caso, furtado. Então, temos aqui o verbo que indica isso, o verbo mug. Está aqui já no participo passado, e é um verbo que, se eu perguntar para vocês aí, ele é regular ou irregular? Só olhando o final dele você sabe que já é regular, porque tem o ed no final. Então, he has been mugged once. He has been mugged once. Ele foi assaltado uma vez. Uma vez. Então, eu tenho a estrutura aqui de ele foi assaltado e a frequência no final, que foi só uma vez. He has been mugged once. Muito bem. E para respostas, se eu fizer uma pergunta sobre isso, transformar isto aqui numa pergunta, já sabe, passa para frente lá o meu auxiliar, passa na frente do sujeito, né? Houve a troca do auxiliar com o sujeito. E aí eu coloco o meu ever, porque eu quero saber dessa experiência, se ele já teve essa experiência de ter sido roubado. Então eu falo, já alguma vez você já foi roubado? Has he ever been mugged? Ele já foi roubado? Has he ever been mugged? E aí a pessoa pode responder, se foi uma vez mesmo, como lá no exemplo, yes, once. Sim, uma vez. Yes, once, uma vez. Se foi
uma vez, mas eu quero colocar mais informação na minha resposta, eu posso falar, yes, he has been mugged once. Sim, ele foi assaltado uma vez. Qual tipo de resposta você prefere? Eu tenho certeza que você, aluno, quer responder só assim. Só assim já tá bom. Tranquilo. Mas eu acho legal que você tenha essa questão de tentar responder sempre usando as estruturas para que você não esqueça da estrutura. É sempre legal usar a estrutura, porque aqui você tem tanto a frequência quanto a estrutura inteirinha do presente perfeito. He has been mugged once. Vamos lá? Portanto, quando queremos falar de ações repetidas ou múltiplas, né? Especificamente a quantidade de vezes que elas ocorreram e não quando ocorreram, a gente vai usar o presente perfeito e as frequency words. Então, assim, eu quero saber de ações que já aconteceram mais de uma vez e eu preciso saber da quantidade delas, né? Então, eu vou usar sempre essa questão do presente perfeito e as palavras de frequência, tá? Ações repetidas, repeated action, acontecem em um período não específico entre o passado e o agora. Sempre não específico quando se trata de presente perfeito. Let's practice. Vamos praticar? Olha aí, eu tenho o quê? Eu tenho uma brincadeira que se chama de uma entrevista, interview a friend, interview a friend, entrevistar um amigo. E aí já tem aqui respondido, mas olha só, o que você tinha que fazer? Prestar atenção no verbo que está entre parênteses, que é o verbo be, né? Já sabe que vai ter que transformar ele para aquele been, né? B-E-E-N. E a situação que é late for school, se atrasar para a escola, late for school, se atrasar para ir à escola. E aí o estudante de letra A perguntaria para o outro estudante. Então, você com seu amigo aí faria essa brincadeira. Você iria fazer a estrutura de uma pergunta para uma outra pessoa. Então, você pergunta para outra pessoa. Então, você vai fazer a pergunta com você. A outra pessoa, no caso, é você. Então, have you ever been late for school? Have you ever? Essa estrutura não muda. Have you ever? Has she ever? Has he ever? Have they ever? Nunca muda, vai ser sempre assim. O que vem depois é o been, que é esse to be que passa para cá, para o particípio passado. E a informação de se atrasar para a escola. Late for school. Então, have you ever been? Have you ever been late for school? E aí o estudante letra de letter B vai falar como? Tem 3 formas de falar. Ele pode usar, não só essas 3 formas, trouxe 3 exemplos aqui para vocês. Claro, não é para ficar limitado a isso aqui. Isso aqui são exemplos de falas, não são os únicos que existem, tá? Até porque nós estamos usando 2 tipos de frequência aqui. A frequência de uma vez e de várias vezes e diversas vezes e de nunca, tá? Então, yes, but only once. Sim, mas apenas uma vez. Aí aqui eu ainda quis dizer que só foi uma vezinha, eu ainda coloquei assim, mas apenas, but only, only, ou seja, quero dizer que só foi uma vezinha mesmo, não sou de chegar atrasada, ou estudante no caso. Yes, but only once. E aí, eu tenho uma outra alternativa aqui que seria yes, several times. Sim, diversas vezes. Ou então, se você nunca se atrasou, congratulations, você falaria no, never. Não, nunca. Eu posso usar esse no com meu never sem problema nenhum. Só não posso usar aquele not com never. No, never. Entenderam como é que vai ser? Sempre vai ser a estrutura de have you ever, e o been que você vai pegar lá do parênteses e a situação. Próxima, mesma história. Agora que a história vai ser suspenso da escola, suspended from school, ser suspenso da escola. Então, como é que fica a pergunta? Have you ever been suspended from school? Você já foi suspenso da escola? Have you ever been suspended from school?
E aí você pode responder yes, but only once. Sim, mas uma única vez. Yes, several times, diversas vezes. Ou no, never, não, nunca. Muito bem? Bem facinho, né? Entenderam essa questão dessa estrutura do have you ever já. Estou repetindo bastante. Chegamos agora nos verbos irregulares. Eita, esses verbos irregulares, eles são terríveis. No particípio passado, eles mudam bastante. Olha aí, nós temos alguns exemplos que nós vamos, inclusive, usar nessa mesma atividadezinha, nessa mesma brincadeira que a gente estava fazendo ainda agora. Temos aqui o verbo be, que nós já sabemos que fica been. Verbo break, quebrar, fica broken. Write, escrever, fica written. Sing, cantar, fica sung. E assim por diante. Vamos lá? Não vou falar tudo para vocês aqui. Já está aqui a situação. Já começa com o verbo cantar. Sing. Eu quero saber se você já cantou em público. Então, qual é a estrutura da pergunta? Qual é a estrutura? Se for sobre você, eu vou usar o have you, have you, have you. Mas se eu for mudar agora, como aqui está diferente, eu vou usar o has. Porque se eu uso he, ele, she, ela, eu vou ter que usar o has. Has. Has he ever sung in public? Has he ever? Ele já o quê? Sung in public. E aí? Por que eu falei assim? Porque o sing está aqui no presente. Ele passa para cá, para o particípio passado. Aí você fala, ué, não tem ED no final? Não tem ED no final, porque aqui é verbo irregular. Não tem ED no final de forma alguma. Ele passa para cá de uma forma diferente. E como eu sei que o particípio passado do verbo cantar, sing, é sung, porque eu olhei e sei que é sung, porque não tem uma regra para isso. Entendam isso. Has he ever sung in public? Ele já cantou em público? E o estudante de letra B vai falar, yes, he has sung in public many times. Lembrando que aqui alguém está fazendo pergunta para outra pessoa sobre outra pessoa. A primeira pessoa está fazendo pergunta para a segunda pessoa sobre a terceira pessoa. Então, a segunda pessoa, que é o estudante de letra B, ele vai responder com ele, porque estão falando de uma pessoa do sexo masculino. Sim, ele cantou em público muitas vezes. Muitas vezes. Quando foi que ele cantou em público? Não diz. Aqui o foco não é quando. Aqui o foco é apenas a frequência. Próximo. Temos o verbo break, que é o verbo quebrar. E a situação é a bone, um osso, quebrar um osso. Então, o verbo break passa para cá no particípio passado. Agora, a minha pergunta é sobre a segunda pessoa. Eu estou fazendo a pergunta para a segunda pessoa sobre ela. Então, eu chego e pergunto, have you ever broken a bone? Have you, você já? Have you ever, você já? Broken a bone, já quebrou um osso? Osso, lembrando que broken é quebrado, mas aqui eu vou traduzir para quebrou. Né? Você já tem quebrado um osso? É meio estranho, não? Então você já quebrou um osso? E o student de letter B vai responder, dependendo do que, se ele já quebrou ou não, ele pode falar yes, once, sim, uma vez, yes, several times, diversas vezes, yes, many times, muitas vezes. Yes, twice, duas vezes. Ou no, I've never, não, eu nunca. Ou apenas no, never, não, nunca. Sem usar a estrutura de presente perfeito na resposta. Muito bem? Próxima situação é a situação de ride a horse. Ou seja, andar a cavalo, ride a horse. E aí o meu verbo ride passa para cá, para o particípio passado, que vai ficar ridden. E aí vai ficar como? É uma pergunta, beleza? Uma primeira pessoa está fazendo a pergunta para uma outra pessoa, que é a segunda pessoa, sobre a terceira pessoa, que é o she, ela.
Eu não estou fazendo a pergunta para ela, estou fazendo a pergunta sobre ela. Então, has she ever ridden a horse? Ela já, has she ever, ela já andou a cavalo? Has she ever ridden a horse? E aí o student de letter B pode responder como está aqui. Yes, several times. Sim, muitas, aliás, diversas vezes, várias vezes. Several times. Ou se não, no, never. Ou no, she has never. Não, ela nunca, usando a estrutura aí do presente perfeito. Beleza? Let's practice. Vamos praticar. Olha aí, nós temos agora a mesma questão ali, só que aqui não está mais respondido. Eu quero que vocês tentem aí achar essa resposta correta. Escolha a única opção, olha bem, correta, de acordo com as regras de estrutura do presente perfeito. Mesma questão lá. Então, o verbo fall tá aqui. Se fala, ele não está no particípio passado, ele está na sua forma normal sem o to. Na forma base sem o to. Fall é cair. Cair o quê? In front of someone. Na frente de alguém. In front of someone. A imagem aqui da pessoa caída, oh, vergonha. E aí você vai ter que colocar a resposta correta para mim, de acordo com a estrutura. E é uma pergunta que você vai fazer com isso. Então, o verbo fall passa para cá no particípio passado. Mas, teacher, eu não sei o particípio passado do verbo fall. Eu não sei, até porque ele é um verbo irregular. Muito bem, ele é um verbo irregular. O que significa que você sabe, nem sempre, como eu falei para vocês, tem verbos irregulares que eles vão ficar da mesma forma, tem verbos irregulares que vão ter tanto a forma com ED e a forma sem o ED, como o verbo to learn, que eu mostrei para vocês na aula 16.1. Ele é tanto learned como learnt. Ele fica com o NT no final ou ED no final. E aqui você já consegue ver que a B já não é. Porque tem esse ED e a teacher falou para mim que esse fall, ele é irregular. Então já desconfia da letra D, da letra B, apesar de estar aí com a estrutura correta. Has he, tá correto. Mas e aí? Consegue identificar? A letra A não é, porque eu não vou usar o mesmo verbo como ele está aqui. Não vou passar ele para cá igual. Não vou de jeito nenhum. É isso, sobra a C e a D. A C e a D. O que vai matar entre a C e a D é o auxiliar. Tem um auxiliar errado aí na C. A C a gente não usa have com he, de forma alguma. A gente usa o has com he, com a terceira pessoa do singular. He, she, it. Então, a resposta correta, coloquei para vocês? Não coloquei. Então, vou colocar aqui, é a letra D. Somente a letra D, mas nenhuma. Has he fallen in front of someone? Ele caiu na frente de alguém? Has he fallen in front of someone? Muito bem. Temos mais. Vai prestando atenção aí na número 2. Eat, que é o verbo comer. Frog legs, perna de rã. Eek. E aí eu quero saber se você já comeu, né? Aqui no caso é sobre eles ou elas. Perceba a estrutura aqui. Tá usando o pronome pessoal eles ou elas. Então o verbo eat passa para lá no particípio passado, já que é sobre eles ou elas em todos. Então o auxiliar tem que ser o quê? Só um auxiliar aí para o plural, que é qual? Have, né? Qual é a resposta correta? Have they ever eaten frog legs? Has they ever eaten? Não, a B não é porque tem has, já descarto. E a C? Have they ever eaten? Já não é porque, ó, meu verbo aqui não fica ele não é regular, não tem esse ED no final, não. D, has they também não, porque has aqui com D nem pensar. Então, a única alternativa que pode ser correta é justamente a letra A. Have they ever eaten frog legs? Eles ou elas já ever comeram perna de frog, gente, frog é rã. Eita, quase que não sai. Rã, sapinho, enfim. Muito bem, eaten. Então, é o particípio passado do meu verbo eat. Ele passa para cá deste jeito. Eaten. Muito bem. E agora, sobre escrever um poema.
Write a poem. E aí? Nós estamos usando agora o verbo write, que passa para cá no particípio passado. Então, vamos lá. Eu estou vendo que todos estão trabalhando com eu. Correto, 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 correto. Porque esse V é de have. Corretíssimo. Então, temos aí o verbo wrote. Aqui já sei que não é, não vou usar o mesmo. Aqui temos o written. E aqui temos... Aqui eu sei que não é, porque não tem ED no final. Esse verbo é irregular. E aí eu fico entre A e a B. O que mata aqui é questão de conhecimento. Porque, olha só. Wrote existe. Essa palavra existe, só que é passado simples. É passado, não é participio passado. A resposta correta é a letra B. Por quê? Porque o participio passado do verbo write é... Opa, a letra B coloquei errado. Opa, é a letra C. Olhei para C e marquei a B. Sorry. É a letra C. Por que é a letra C? Porque o meu participio passado de write é written. Written. E não wrote. Wrote é passado, mas não participio passado. Então é written. I've written a poem many times. Muitas vezes. Aqui é a frequência de tempo. Muito bem. Tenho certeza que vocês conseguiram daí também. Chegou o momento das confusing words. Das palavras confusas, que são as palavras gone versus been, que não tem diferença, que não tem confusão na grafia, nem na pronúncia entre as duas. O que vai acontecer é o seguinte, olha só. Usamos o have, has, a estrutura do presente perfeito, né? Os verbos auxiliares do presente perfeito com gone, que é o particípio passado do verbo to go, beleza? O particípio passado do verbo to go. Para indicar que algo ou alguém foi a algum lugar e ainda não voltou. Imagina uma situação, você está em casa, a sua irmã saiu da sua casa e ela ainda está na rua, ela não voltou. E aí você pode dizer assim, como aqui no caso são sobre duas pessoas, provavelmente uma mãe e uma filha, they've gone to the park. Elas foram para o parque. Não voltaram ainda para casa, foram embora para o parque, não voltaram. Já o been, certo? Usamos a estrutura de has, have, been, né? Porque já expliquei para vocês a questão do auxiliar, do presente perfeito. Estrutura do been, to, has, have, been, to. Para dizer que alguém foi a um certo lugar, mas não está mais lá. Então, aqui, a pessoa ela foi para o lugar, só que ela não está mais lá e nem voltou para casa ainda. Ou pode ter voltado para casa também, claro, por que não, né? Exemplo, they've been to the park. Elas aqui estavam no parque, elas foram para o parque. Alguém avisou que elas foram. Aqui elas já não estão mais. Então, they've been to the park. Elas estiveram no parque. Não estão mais. Muito bem? Vamos praticar isso aí? Let's practice. Olha aí. Temos essa situação. With, we have. Você vai escolher entre been e gone. Lembra que há essa diferença dos dois. Um ainda estão no local e o outro eles foram, mas não estão mais. Certo? With, to my family's farm, we had a great time there. Então, aqui ele fala alguma coisa, a fazenda da minha família, farm, a fazenda. O que mata isso aqui? We had a great time there. We had, ou seja, nós tivemos. Então, passado do verbo have, é o passado do verbo have. Se nós tivemos, é porque a gente já esteve lá. Se a gente já esteve lá e agora a gente não está mais. Então, qual que eu vou usar aqui? We've been to my family's farm. We've been. Nós não estamos mais lá. Então, aqui vai ser we've been to my family's farm. Próxima. She was offered a new job and
She was offered. Ela foi oferecida para ela o quê? Um novo trabalho. And has to Canada. Ou seja, aqui nós estamos falando sobre ela ainda. She has o quê? Fala sobre Canadá. Oferecer um trabalho para ela. Então, significa que ela foi para o Canadá. Então, and has gone, ela foi embora, né? Ela foi para o Canadá. And has gone to Canada. Beleza? Ainda está lá, ela foi. Continua lá no Canadá. Próxima. You're late. Você está atrasado. You're late. You're late. Where have you? Aqui é uma estrutura que não muda. É uma estrutura fixa. Quando eu pergunto onde você esteve, where have you? Eu só posso usar o been. Somente o been. Where have you been? Where have you been? Where have you been? Onde você esteve, com a ideia de que a pessoa esteve em um local e não está mais. Eu tô aqui na frente com ela, falando com ela. Tô falando com ela, eu tô falando no telefone, perguntando, where have you been? Eu tava te procurando todo esse tempo, então onde você esteve, certo? Próxima. My sister isn't at home right now. A minha irmã não está em casa agora. Isn't at home right now. Então, a minha irmã não está em casa. Ela foi para algum lugar. She has shopping. Shopping aqui não é o que a gente está pensando, tá? Shopping aqui é o ato de fazer compras, não o local, certo? Shopping. She has. Então, ela foi o quê? Fazer compras. Ela continua fazendo compras lá. She has gone shopping. She has gone shopping. Muito bem, ela continua fazendo compras, ok? E é isso, continua aí as nossas referências, continua aí não, né? Tô falando continua lá na questão e continua com a palavra continua aqui. Eita, teacher, mix it up. E é isso, galera, muita informação, presente perfeito é assim. Mas vai com calma, estuda mais, pesquisa mais sobre, que vocês vão conseguir, eu tenho certeza. Vejo vocês na próxima aula. See ya!